Diga amém. O homem não vive só do pão, mas também da palavra de Deus. Diga amém. Esse é o tema da nossa mensagem. A palavra de Deus é verdadeira comida. Diga amém. Quando o povo foi sustentado com maná, aquilo era muito espiritual. Primeiro é que era uma comida desconhecida, não somente para os israelitas e para toda a terra. Pela primeira vez, Deus tinha feito cair dos céus o maná. Deus chamou essa farinha, essa semente, aliás, de maná, e os israelitas experimentaram ela e era doce como a semente de coentro, como mel. Diga-me. E eles gostaram. Aí entra a palavra que diz: tudo que Deus faz é bom. Tudo. Mas há uma diferença entre o maná e o pão vivo que desceu do céu. Diga-me. Um certo dia, os filhos de Israel afrontaram Jesus, questionando Jesus, dizendo: nossos pais comeram do maná e Deus lhes deu o pão dos céus, como está escrito. E tu, que sinal nos farás para que a gente acredite em ti? Em outras palavras, nossos pais e nós, seus filhos, acreditamos em Moisés, porque Moisés fez um grande sinal. Sustentou o povo com maná no deserto durante 40 anos. E veio o salmista Davi e disse que e deu-lhes o pão dos anjos. E Jesus disse: vossos pais não comeram o pão do céu, porque se eles comessem do pão do céu, não morreriam. Diga-me. Mas o meu Pai vai vos dar o pão dos céus. E o pão dos céus dá vida ao mundo. Aquele que a come recebe vida. Não é o caso dos vossos pais que comeram do maná e morreram. E os israelitas, curiosos, queriam comer desse pão que dá vida. A exemplo da mulher samaritana que desejou a água viva. E Jesus disse: o pão que desceu do céu sou eu. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue, e assim tereis vida. E eles retorquiram e disseram: como assim você vai nos dar de comer a tua carne e teu sangue? Na minha terra chama-se quindoque. É feitiço, né? Carne de pessoa, sangue de pessoa. Como assim? E Jesus disse: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer dela e não beber dele não vai ter vida. Diga-me. Então veja, Jesus fala do pão que desceu do céu, e os israelitas falam do maná. Na verdade que eles comeram do maná, mas Jesus disse que aquele não é pão do céu. Se fosse pão dos céus, eles não morreriam. Mas o que é isso? Não morreriam, não iriam no inferno. Se fosse pão vivo, subiriam no céu. Mas eles, todos que comeram do maná, ninguém teria subido no céu. Ninguém. Diga-me. Excepto o medianeiro, Moisés. Eu sou o primeiro que vim revelar na terra que Moisés não era da terra. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Bem forte.
Glorifica Jesus, aleluia. Mais forte para Yahweh. Jesus. Amém. Então Jesus disse: se comessem pão dos céus, não morreriam. Por que eles morreram? O pão dos céus é o pão vivo, e quem come não morre. A morte é o quê? É a condenação eterna, é não ir para a vida eterna. A morte é a separação com Deus. Diga amém. Agora aparece Satanás no deserto e tenta Jesus com comida. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E 40 dias jejuou, não comeu. E terminados os 40 dias, teve fome. Fome é um desejo. Amém? Teve desejo de comer. E Satanás, ele não somente tenta os humanos pelos seus desejos, mas muito mais pelas suas concupiscências. Há uma diferença entre um desejo e uma concupiscência. Desejo, concupiscência, cobiça, que se desejar coisas ruins de uma forma ruim. Pode ser coisa boa, se desejar de uma forma ruim, deixa de ser desejo para ser que? Concupiscência. Como mais ou menos alguém que deseja a mulher do seu próximo. Isso já não é desejo, é que é cobiça. Alguém que deseja dormir com uma mulher, alguém que deseja o carro, o lugar, o emprego, a função do outro, é uma cobiça, concupiscência, e é pecado. Agora você vê, Jesus não cobiçou comida, mas sentiu fome e teve desejo de comer. E Satanás aproveitou nisso e veio tentar Jesus. E disse: se tu és, sempre a questionar, se tu és o Filho de Deus, então tome nessas pedras, transforme-as em pão. Porque Jesus precisava de pão. Mas qual foi a resposta de Jesus? O homem não vive só do pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga amém. Não é toda a palavra que saiu da boca de Deus, que sai. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam? Qual é a diferença entre a palavra que saiu e que sai? A palavra que saiu, se não voltar a sair, é letra. E a letra sou o Espírito. E o que é isso? Palavra que sai. A palavra que é Espírito e vida. Diga amém. Você não precisa ser professor como eu para entender saiu, sai. Passado, presente. Deus não é Deus do passado, é Deus de momento. O mesmo de ontem é o de hoje, e eu de o que ele falou, ele ainda fala. Se ele não falar o que ele falou, então é letra. E Jesus disse aos seus discípulos: a palavra que estou vos pregar é espírito e vida. E os israelitas comeram o que? A palavra que o Senhor falou. Teria falado. Carne, letra. Mesmo o maná tendo descido dos céus, não há dúvida disso. O maná não foi tirado da terra. Está escrito que é o pão dos anjos. Então, se é pão dos anjos, os anjos vivem no céu. A morada deles é no céu. E quando vem na terra é para vir trabalhar. Como você quando vai trabalhar na baixa, mas você não vive na baixa. Depois volta para quê? Para a tua casa. Agora você veja. Eles comeram do maná, mas não foram salvos. Por quê? Porque era letra. Mas Jesus disse: desta vez Deus não vai vos dar letra, carne, vai vos dar o pão. Não é somente pão, pão vivo. Maná é pão do céu. A palavra de Deus é pão vivo que desceu dos céus. Os dois vieram do céu. A diferença é que um é pão vivo e outro é só pão. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. É forte. É isso aqui que Jesus falou a Satanás. O homem não vive só do pão,
mas também do pão vivo que desceu do céu. Amém? E o pão vivo que desceu do céu é a palavra viva, que é espírito e vida. Aqui Jesus não estava a dizer que o homem só tem que viver da palavra. Não, ele reconhece assim: o homem físico, material, tem que comer arroz, funs com carne, macaiabo, tem que comer batata. Sim, o físico tem que se alimentar. Mas Jesus estava a dizer: não te esqueças, ó homem, você, para além de ser um homem físico, também és um homem espiritual. Ou então tens uma alma que é espírito. Se a tua carne come do fungo, se alimenta do fungo para ter saúde, equilíbrio e sei lá, desenvolvimento, para não desfalecer, também a tua alma precisa se alimentar. E quantos só sustentam o físico, alimentam a carne, e os seus espíritos estão famintos? Diga-me, teu espírito, tua alma não se alimenta do alimento físico, senão espiritual. E esse alimento espiritual é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é letra, é a palavra que é espírito, a palavra dita de momento, a palavra revelada. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Olha para aí, estás a ver isso? Isso é letra. Isso aqui é uma letra. Isso não te faz nada, não vivifica, nem tampouco te cura, nem te salva. Se isso que está aqui, Deus não voltar a falar. Amém? Por isso, a mesma palavra na boca do falso profeta é mentira, a mesma palavra na boca do homem de Deus é verdade. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. A mesma palavra no crente mentiroso, falso, hipócrita é mentira, e a mesma palavra no crente nascido de novo é verdade. Estão a entender? Por isso as pessoas estão cheias de letras, de carne. Isso não lhes vivificou. Não há vida, não há novo nascimento, não há transformação, não há poder. Veja só Paulo, o que ele falou à igreja de Coríntios: quando eu fui ter com vocês pela primeira vez, eu não propus senão falar de Cristo, esse que foi crucificado. E o meu evangelho não consistiu em letras, nem em sabedoria de homens, nem em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas eu fui ter convosco através do que? Da palavra viva. E a palavra viva é a sabedoria do alto. E ele disse: sabe qual é a diferença entre a palavra viva? A palavra viva tem poder, demonstra o espírito e o poder. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, que consiste em demonstração do espírito, poder, sabedoria do alto. Estão a entender? Mas a letra é, mesmo tendo sido falada por Deus, se tornou filosofia, história. Por isso a Bíblia para muitos é um livro de história. História dos israelitas, ou então da criação, depois os patriarcas, depois a nação Israel, a lei, até João Batista, Moisés, depois a graça, história dos evangelhos, Jesus Cristo, histórias dos Atos dos Apóstolos, obra do Espírito Santo, as cartas dos apóstolos. É uma história, aconteceu, são fatos. Que é história? A história são fatos que aconteceram no passado, que foram narrados e continuarão a ser narrados. Amém? A narração dos fatos passados. Isso chama-se, eu então fui barra. Chama-se que? História. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte, bem forte, bem forte. E quando eu vos apareci, eu vos falei, eu vim transformar esse livro da história em um livro de evidências. Bem forte para o Rei da Glória.
Eu disse, o evangelho que eu trago é com eficiência, com eficácia, para operar eficazmente. Essa é a palavra de Deus, como disse Paulo, que é poderosa. E quando é que a palavra de Deus será poderosa? Quando ele deixa de ser carne ou letra, quando se torna espírito. E quando é que a palavra de Deus torna espírito? Quando você crê e vive a mesma palavra. E quando nós cremos e vivemos a palavra, então nós, toda vez que fizermos vontade de Deus, participamos da mesa do Senhor. Amém? Toda vez que nós fizermos a vontade de Deus, comemos da palavra de Deus. Não é quando você vai ler a Bíblia, quando você vai meditar. Você ensinaram isso, vai comer a palavra na meditação. Se você está a meditar a palavra que você não vive, é carne. A carne para nada, só o Espírito que faz o quê? E a letra? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Agora, meditar, ler a Bíblia é vontade do Senhor. Para quem vive essa palavra, fazer a vontade do Senhor é comer na presença de Deus, é comer o pão vivo que desceu do céu. Por isso Jesus disse, uma comida tenho para comer que vocês não querem, não conhecem. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Famintos dentro da igreja. Parece que o tema da mensagem tinha que ser esse: famintos dentro da igreja. Como assim? Se a igreja é o reino de Deus, por que as pessoas estão com fome? Porque não tem pão vivo que desceu do céu. Há uns que estão com fome porque não existe pão vivo que desceu do céu. Estão cheios de maná, estão a se alimentar de maná, mas todos mortos. E vão morrer, e já morreram, claro. Como é que saberemos que as pessoas a comerem do maná já estão mortos? Porque os que comem maná nunca vão se converter. O maná não transforma ninguém. Só o pão vivo que desceu do céu e dá vida a quem? Ao mundo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Jesus. Mais forte, aleluia. Ouviu? Se o meu evangelho é história, então é maná, é pão, é carne, é letra, mas não é vivo. Se o evangelho que eu prego eu não vivo, também é carne, é letra. Eu sou um simples hipócrita e ninguém vai se converter no meu evangelho. Ninguém, porque a carne não ressuscita ninguém, a letra não ressuscita ninguém, aumenta ainda a morte. Os mortos morrem ainda mais com a letra. Por isso o evangelho pregado na religião está a piorar a morte das pessoas. Diga-me, você não ouviu lá no mundo o que é os mundanos, os de fora? Tem os mundanos de fora e os mundanos da igreja. Os mundanos de fora, o que eles falam? A igreja é o lugar de mais fofoca. E é verdade. Diga-me, esse é o centro das fofocas, das inimizades, das intrigas, mas de uma maneira dissimulada. Enquanto lá fora, o ímpio lá fora odeia o colega dele, mostra o ódio. Odeia o vizinho, mostra o ódio. Fala mesmo, eu não gosto dele. Aqui diz a paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus te abençoe, irmão. Eu te amo, irmão. É como uma mulher prostituta e adúltera que trai o seu marido, e quando o marido chega todas as noites diz: amor, eu te amo, amor. Como é que você? E não é só mulher, homem que trai o seu marido e diz: amor. Como assim, amor? Ninguém trai o que ama. E eles dizem que amam a Jesus, estão a trair Jesus todos os dias. E quando é que se trai Jesus? Quando deixa-se fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne, ou então a vontade do homem. Então está a se trair a quem? A Jesus. Não está escrito assim: o Espírito de Jesus que habita em vocês, para quem já tem o Espírito de Deus. E eles se enganam, pensam que todos já têm. Faz ciúmes. Por que o Espírito Santo de Jesus faz ciúme? Quando é que um homem faz ciúme? Não, o homem faz ciúme da sua mulher quando? Quando ele descobrir que é infidelidade, traição, princípio de traição. Ele não espera ser traído para fazer ciúme.
Qual é a mulher que vai encontrar a mulher dele, marido que vai encontrar a mulher dele a se beijar e vai dizer, não vi nada, faz de conta não vi, só um acabe. Um homem, um macho, não admite isso. Vai dizer, não, é só beijo. Pacto quebrado. Amém? Ah, só um beijo. Beijo? Como assim beijo? Bem forte, Rei da Glória. Aleluia. Então, quando nós pecamos, nós traímos a Jesus. Quando fizemos a nossa vontade, é pecado e é traição. E o mundo está cheio disso. Os hipócritas. E agora, aqueles que estão no reino de Deus, onde a palavra de Deus é viva, também podemos encontrar homens famintos, desnutridos, dentro da igreja viva. Como aqui tem pessoas desnutridas. Eu não estou falando dos que vieram hoje pela primeira vez. Pessoas que já andam aqui comigo há 4, 3, 2 anos, mas estão desnutridos, famintos. E sabe o que a alma humana é? Como é que ele se comporta? Quando ele sente fome, ele cobra a carne. Eu quero comer. E a carne diz, vou te dar de comer. Vais assistir um bom filme e vais comer bem. Um bom jogo, umas boas gargalhadas dos cômicos. Passa a noite. Para quê? Mentira. Sabe o que acontece quando alguém está com fome? O estômago pode ser enganado. Por isso os médicos aconselham, quando você está com fome, não pode mastigar pastilha. Quem já ouviu isso? Porque você começa a enganar o estômago. Quando estás a fazer assim, o estômago tem ligação com os dentes. Quando os dentes estão a fazer assim, ele já também começa a trabalhar. Começa a moer. E vai moer o quê? A carne. Não tem nada para trabalhar. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vocês não ouviram a história que quando a pessoa está faminta, até o amargo é doce. Tem pessoas que vai comer comida envenenada. Essa comida está envenenada, mas por causa da fome vai dizer, vou fazer o quê? Prefiro morrer comendo com veneno do que morrer assim. E vai morrer mesmo. Assim é a alma humana. A fome que é espiritual, porque ele também é espiritual, leva ele a buscar as coisas desse mundo para satisfazer-se a si mesmo. Só que as coisas desse mundo não satisfazem a alma. Fazem o quê? Destroem a alma. Diga-me. Por que os drogueiros estão sempre a se drogar? Porque quanto mais você se drogar, mais fome você vai sentir na sua alma, mais desejo da palavra de Deus. E o que ele vai fazer? Mais ele vai fumar lhamba, mais ele vai beber. A prostituta sente fome e ele pensa que é desejo de se prostituir. Não, é fome, falta de Deus, e vai se prostituir. E o criminoso, não, tem que matar para sentir-se bem. É fome de Deus. A alma foi feita para ser alimentada pela palavra viva. E toda alma que não comer do pão que desceu do céu, fica com fome e vai encher-se com comida dos porcos, que eu chamei de quê? Balotas dos porcos. Só que você vai alegrar a tua carne. Você vai pensar que comes, mas estás a comer lixo, comida podre, que vai piorar a tua situação. Diga-me. Ou então você fugiu da fome e foi comer veneno. Posso ouvir palmas para Jesus? Mais forte. Então, existem pessoas entre nós que estão com fome. Por quê? Se há pão. Não, calma aí. Vai na América. América é o país de prosperidade, como ele é chamado. Mas vais encontrar lá famintos, mendigos, que estão na rua. Por quê? Se o país, todo o habitante da terra quer ir para a América, como é que você, o americano, vive na rua? Vive de esmola. Por quê? A culpa é da América? É do país? Aqui nesse país a culpa é dos governos, sim, que roubam tudo. Mas há país, a culpa já não é do governo, é da pessoa. Diga-me. Só um exemplo. Então você pode estar na igreja do Deus vivo e você não ter vida. Por quê? Porque você ama a tua vida. Ou então você é negligente. Ontem eu falei do profeta Elias,
que achou comida porque tinha fome e ainda assim foi negligente em comer. A fome fez Elias desejar morrer. Fome é terrível. Falta de Deus. Não é Deus, porque Elias não tinha Deus. Falta de obedecer Deus. Falta de fazer a vontade de Deus. Elias saiu à revelia, porque sempre foi aquele que só se movia quando a palavra do Senhor viesse até ele. Elias, esconde-te junto de Querite, pois Acabe vai querer te matar. E ele obedeceu. E na obediência, o favor de Deus estava lá. E os corvos traziam carne e pão pela manhã e pela tarde. E bebia do ribeiro. Lá na solidão, que nós chamamos de trincheira firme da revolução. Lá sozinho, sós com Deus, estava na trincheira a fazer as guerras santas. E depois veio a palavra do Senhor: Elias, levanta-te e vai para Sarepta. E lá ordenei uma mulher viúva que vai te sustentar. E ele fazia com detalhes, viu? A ordenança do Senhor vem com detalhes. Se faltar um detalhe, significa o sinal ainda não é verde. Tem que esperar. Todos os detalhes. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Olha o detalhe aqui. Bairro, Sarepta, mulher viúva. Ele não poderia ir no Rocio, não poderia ir no Bem-vindo, não, no nome do bairro que Deus falou. E não poderia procurar a pessoa mais rica, a mulher mais influente, o homem mais poderoso do bairro. Não. A uma mulher viúva, eu já lhe dei ordem, e ele vai te sustentar. E Elias fez como o Senhor lhe orientou. Saiu de Israel, foi para Sarepta, que é no Líbano, nesta aldeia, não entrou na cidade, ficou fora da cidade ou do bairro. Ele sabia que o Senhor traria aquela mulher para que não se enganasse, porque tinha muitas viúvas. Para não escolher uma viúva cheia de lombongo. Esperou a viúva que o Senhor preparou, e a viúva veio ao encontro, porque Deus falou: eu ordenei. Quando o Senhor ordena, ninguém pode impedir. Diga-me, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. E a mulher foi ordenada. Vai. A mulher nem sabia por que ele sentiu o desejo de buscar lenha fora da aldeia. E achou lá um profeta. E Elias entendeu. Ela. Porque as viúvas vestiam-se de roupa negra, como sinal que perdeu o marido. Até hoje, né? Chama-se o quê? Luto. Amém. E ele viu, lá tem muitas viúvas. Por que saiu ela? É mesmo ela. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Então disse: mulher, dá-me de beber. Não, vou buscar. Não, traz também pão. Não tenho, só tenho uma farinha. Aliás, tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Por isso eu saí e vim buscar lenha, e vou fazer um pão, e vou comer com meu filho, e vamos fechar as portas e vamos morrer, porque havia fome em toda a terra. Aleluia. E Elias disse: vai, faz primeiro para mim e depois para você e o teu filho, porque assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar na panela, nem o azeite vai acabar onde? Na botija. E veja que comeram daquele punhado de farinha e um pouquinho de azeite por 3 anos. É muito milagre. Todos os dias o Senhor acrescentava. Todos os dias ele tirava, a mesma porção voltava. Tirava, voltava. Tirava. E Elias disse naquele dia: até o dia que começar a chover, esse milagre vai acabar. E quando bateu a primeira chuva, eu tenho certeza, o milagre acabou. Aí não se fala, mas veio a palavra do Senhor no 3º ano. Elias disse: levanta-te, apresenta-te que Acabe, porque eu vou derramar chuva na terra. E ele obedeceu. Não é lá onde ele saiu a fugir. Deus não lhe falou: esconde-te. O mesmo Deus que te fala esconde-te é o mesmo que te fala apresenta-te.
Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ouviu? E porque Elias obedecia, tudo corria bem. Veio enfrentar aquele que tinha um exército. Como eu gosto de falar disso. Hoje eu vim na paz, tudo na paz. Como eu gosto de falar isso. Enfrentou aquele que tinha um exército, as forças marinhas, aéreas, terrestres, assim, secreta, externa, interna, secreta, militar, tudo isso. Aviões de guerra, tanques, marinha, anfíbios, todos a se moverem. Mas Elias veio enfrentar aquele que se achava que era poderoso, porque Elias, ele tinha o poderoso dos exércitos. Vocês não viram como é que é? O servo de Acabe como estava a tremer. Meu Senhor, ele vai te matar. Ele vai te matar. Foge, meu Deus. Eu vou fugir. Diga ao teu Senhor que eu estou aqui. Não, ele vai te matar. Me matar a mim. Não, ele vai me matar a mim. O Senhor vai te tirar daqui. Ele não vai te achar e ele vai dizer, por que não lhe mata? Não, Elias teve que jurar. Juro. E juramento antigamente era tão... Não é agora. Amém? E o homem entendeu. O homem jurou porque não vai sair daqui. E Acabe veio com as suas forças, no ar, em terra e no mar. Acabe já estava a tremer. Como é que ele está me enfrentando? O que é que se passa? E por que que estou a tremer? Chula Samuela. Chula Samuela. Ouviu? E assim ele enfrentou, ele lhe acusou. És tu o perturbador de Israel? Não, eu não, você e a tua mulher. Vocês são os perturbadores de Israel. Vos feitiço é que está a te fazer sofrer Israel. Vai, diz aos profetas da tua mulher, diz toda a nação, e tu mesmo também, suba no monte. Vai haver um duelo. Mas por que que Elias vencia todas as batalhas? É porque ele fazia o que Deus mandava. Diga-me. Porque ele estava em sujeição à palavra de Deus. Mas o dia que ele não esperou a ordenança, tudo virou com as patas no ar. Depois que o fogo caiu, depois que a chuva caiu, Elias desceu do monte e foi para a cidade, atrás de Acabe, como alguém que estava aí atrás para cobrar quê? Presente, salário. Jezabel aproveitou esse espaço. Viu, o diabo é como um jogador craque. Todos os jogadores craque não é somente a habilidade em jogar, também são inteligentes. Gostam de aproveitar todos os erros do adversário. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Sabe o que o jogador que corre muito faz? Ele controla. Se o homem que lhe meteram corre pouco, então ele joga a bola assim e mostra a velocidade. Ele sabe que ele não vai aguentar. Aí atrás, diga-me. Então Jezabel aproveitou a falha, a lacuna. Elias desceu sem a ordenança do Senhor, e ele lhe mandou uma carta: amanhã mesmo eu vou matar você, como mataste os meus homens. E Elias, porque estava no lugar errado, na cidade e não no monte, e já estava a tremer. Não é que está na cidade e você treme. Quando o Senhor que te manda na cidade, sim. O lugar era onde? Sabe qual era o lugar que Elias deveria esperar? Onde ele iria? Quem conhece? Sinai. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Yeah. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Aleluia. E a desobediência, a negligência trouxe um caos na caminhada de Elias. Aquele homem imbatível, forte, que enfrentou os 3 exércitos, enfrentou o rei e as suas forças, enfrentou os profetas de Baal, que tinha a nação nas suas mãos, agora está a fugir por um recado. O pecado enfraquece até os homens mais fortes. Sabe por que Salomão fala? Até os reis, os poderosos, não entreguem as vossas forças às prostitutas. Amém? Quando o homem de Deus peca,
ele fica vulnerável. Deus lhe tira tudo, só fica a graça. E quando você perde tudo, menos a graça, as balas do inimigo entram. Só que também é repreensão, por amor, para que você volte no caminho. E assim Elias sofreu, desejou morrer, se deitou debaixo da árvore e ele disse: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Estava a falar, Abraão é mais que eu, Isaac é mais que eu, Jacó foi poderoso, eu sou fraco, eu sou criança, quem sou diante daqueles patriarcas? Então para já, eu termino aqui, pode me matar, eu vou terminar o meu ministério. O quê? Terminar? Você ainda não completou a obra que eu te dei, como é que vais terminar? E assim Deus veio suprir o que faltava. A fome, aquele pão que Elias comeu é a palavra de Deus. Diga amém. Esse hoje é Jesus, o verbo divino, o pão vivo que desceu do céu. Por isso você veja, só uma refeição. Caminhou quantos dias? 40 noites e 40 dias. Mas veja só, ao comer ele também foi negligente. Comeu um pouco, bebeu um pouco e voltou a dormir. E o anjo voltou a lhe tocar: Elias, acorda, seu dorminhoco, levanta-te, come e bebe, porque muito comprido te é o caminho. E agora, o teu caminho, crente, não é muito comprido. Sabe, estás aí para onde? Para o céu. Por isso Jesus se chama de caminho. Caminho para quê? Para o céu. Quando você vai partir? Nem você sabe. Se amanhã, se daqui a 20, 30. Então a caminhada é longa. Para você chegar até no fim da caminhada, você precisa comer, e bem, e muito, não é pouco. Veja que ele comeu pouco e o anjo lhe disse: não vais conseguir chegar no Sinai, homem. Não vai. Com esse bocado, vais ir até meio a meio da distância. E ele tinha que sair do deserto de Berseba. Eu falei, fiz um desafio ontem. Vai na Google, Berseba para Sinai, e vai ver uma linha. E quantos quilômetros? Está tudo lá. A ciência veio ajudar. Tudo. Sei lá se quantos milhares de quilômetros, sei quantas centenas, eu não sei, mas é distante. Um lugar onde ele caminhou 40 dias e 40 sem descanso, não é um lugar que é curto, não. É muito longínquo. E com uma refeição somente. A mesma comida que ele comeu é que lhe sustentou durante 40 dias e 40 noites, 40 quilômetros, 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque ele comeu bem. E assim chegou até Sinai e entrou na caverna e veio, aleluia. Antes do Senhor vir tempestade, e Deus não estava na tempestade. Terremoto, Deus não estava no terremoto. Sim, fogo, Deus não estava no fogo. Depois apareceu o Senhor com uma voz suave: Elias, estás a fazer o que aqui? Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. O que você está fazendo aqui? Então tem muita gente na igreja nunca comeram, porque eles amam as suas vidas. E amar as vossas vidas é pecar contra Deus. Fazer a vontade de Deus é aborrecer a tua vida. E esses nunca comeram, porque não conhecem o pão vivo que desceu do céu. E os que conhecem estão a ficar fracos porque se tornaram negligentes. Há uns que começam no espírito e terminam na carne, por causa da negligência. Um dia você era forte e agora estás fraco. E a Bíblia te diz: lembra-te, o que é que te enfraqueceu? Onde é que terias caído? Quando você substituiu a caminhada com Jesus com a caminhada com o mundo. Quando você começaste a amar as coisas que você já tinha largado. Quando você voltou no caminho da gente. Quando você começaste a gastar muito tempo nas coisas fúteis, que não acrescenta nenhum valor na tua vida. Quando você começou a pecar, então você já não está a andar mais com os pés
fixos e firmados na rocha, como um guerreiro, um valente, um campeão. Agora você se tornou como um crente ébrio que está a andar torto e direto. Como é torta e direta? Já estás a andar assim como um bêbado, já quase a sair, e a murmurar, a lamentar: já não aguento mais, já não aguento a minha vida, mas isso também não estou a entender. Um pé já sai fora, depois volta outra vez, não estou a entender, depois sai, e o diabo a te atormentar: sai, vai embora, aqui é difícil, vai no mundo, volta. Começa a te fazer lembrar as lembranças antigas. Lembra-te quando você era embora prostituta, andavas com iPhone, hoje agora você tem um cabibotão aí, não sei o que. Lembra-te quando você os ricos, lembra-te quando você roubava, lembra-te quando você era embora do mundo, lembra-te, diga-me. E muitos acabam saindo do caminho. Cuidado com a negligência. Eu falei do segredo dos 28 anos imbatíveis do Elias. Elias sou eu, você que vê pela primeira vez. Eu sou Elias. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Você que veio da religião, só andas a ouvir falar Elias. Mas como? Espírito de Elias, qual é o espírito dele? O próprio Elias. Não é Elias que entrou em mim, eu é que entrei no Elias. Aleluia. Bem forte, aleluia. 28 anos imbatíveis na terra. 28 anos. Sabe qual é o segredo? Sempre desejei comer bem, mas não terminei no desejo e parti para a mesa. Aplauda o Senhor Jesus. Não fiquei lá sentado, a mesa servida, e eu a dizer: estou com fome. Tem fome. Não, levantei e fui sentar na mesa. Isto é, sempre fiz o que o Senhor me mandou. Sempre fiz o que está escrito. Sempre fiz a vontade do meu Pai. E assim, toda vez que eu fiz e ainda faço e farei a vontade de Deus, mais forte eu me torno. E quando vêm os momentos de fraquezas, que são momentos difíceis, que são desertos, tentações, eu considero esses a própria minha fortaleza. Quando eu estou fraco, não é fraqueza do pecado, não é fraqueza do zigue-zague de um homem ébrio, porque essa é fraqueza do pecado. Não, fraqueza porque estão a me xingalhar. Fraqueza, as angústias, as perseguições, as injúrias. Isso entristece a carne. É natural você sentir isso. Isso entristece a nossa alma. Mas eu me considero mais forte, porque essas fraquezas que vêm por causa da vontade do Pai é a própria tua fortaleza, é o próprio teu alimento. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Mais forte. Meu segredo é esse. Eu tomei decisões difíceis, quase impossíveis, humanamente falando. Eu fiz o que os humanos não desejavam fazer. Eu fiz certas coisas que entristeceram até pessoas que me odiavam, até os que me odiavam. Pior os amigos, parentes. Aquele que não aborrecer a sua vida não pode ser meu discípulo. E quem não aborrecer pai, mãe, irmão, amigo, colega, não sei o que, vizinho, por amor a mim, não é digno de mim. Então quando você toma atitude para fazer a vontade de Deus, não é extremismo, nem fanatismo, é mesmo vontade perfeita de Deus. Vai desagradar os pecadores, os ímpios, os que não amam a Deus, vão ficar tristes, vão te chamar de todos os nomes. Você marcha somente com a tua cruz. Quando você toma a cruz e começa a seguir Jesus, os que estão nas igrejas de oba-oba, que não carregam a cruz, vão te chamar de todos os nomes. Ouviu? Como chamaram as mulheres da Estene? Disseram que vocês ficaram velhas. Olha, gravaram vídeos e disseram: tem um homem que está a fazer as mulheres velhas. Mas como é que? Ai, mas as famílias dele não estão a ver isso. As famílias dele, mas o marido dele, mas a mãe dele tem que aconselhar essa jovem. Como é que ele vai casar? Tem um lugar onde tem mais casamento do que a Estene. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.
Bem forte. Há muito tempo, uma jovem lhe chamaram, parece que é numa vizinha, ele disse: de maneira como você, isso já na estalagem, como você está a se vestir, como é que você vai casar? Se você está a esconder todo o corpo, como é que vai aparecer um homem que vai te gostar? Você está tipo velha, vai morrer assim, menina. É mentira de Satanás. Toda vez que eu falo isso, lembro-me de uma música dos anos 90. Não se encontra o verdadeiro amor aonde? Nem no passatempo, nem na avenida. Quem são os que ficam no passatempo? São os que estão com as roupas curtas, a venderem o corpo, no passatempo, nas avenidas. Me vejam, estou aqui, as minhas pernas são lindas, as minhas traseiras, olha o meu peito, olha os meus lábios. Esse é verdadeiro amor? Só um perverso, desorientado, com problemas de perturbações mentais, é que procura a mulher nas avenidas e no passatempo, na balada. Depois amanhã você vai dizer: para de ir na balada. Ele vai te falar: tu me encontraste na balada. Aplauda o Senhor. Ué! Ouviu? Um homem santo busca uma mulher santa. Diga-me. Agora onde é que tem mais casamento? Lá tem anticasamento. Para casar na religião não tem Deus, mas o diabo disse: aqui ninguém vai casar. Casa hoje, divorcia-se amanhã. Aqui é difícil você ver divórcio. Quase impossível. Não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? Porque a doutrina é do céu. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Sabe a primeira coisa que eu fiz aos meus rapazes aqui? Eu disse: muitos de vocês estão a vir das igrejas do falso profeta. Quando o falso profeta começa a ver, a glória começa a aumentar, ele vai simular que a mulher dele é bruxa, por se prostituir para arranjar outra. E tem sempre a defesa dos membros. Os membros que vão escorreçar a esposa, porque ele viu uma outra irmã. Aqui, quem fizer isso está fora. Diga-me. Se você me dizer que minha mulher se prostituiu, tem que me mostrar evidências. Não é me disse. Ouviu? Eu casei com uma pessoa que eu não amo. Quem sabe? Engano da alma. Aplauda o Senhor. Falarias o mesmo com todos. Todos. Aquele que você está a dizer que é o que eu amo é mentira. Quando ficar com ele vai sentir a mesma. É igual a fome. Quando estás com fome você quer comer tudo. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Por exemplo, eu não gostava de frango. Frango grelhado até tipo me trazia náuseas. Mas quando estava a jejuar na casa da vizinha, estão a fritar frango, eu dizia: ai que coisa linda, ai que delícia. Mas eu parava: não, como é que eu estou dizendo que é delícia? Não gosto. É engano? Não. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Agora veja. Você precisa se alimentar do pão que funge? Sim. Mas também precisa se alimentar da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Assim nutres os dois homens, o material e o físico. Mas não te esqueças, e muitos valorizam mais o físico do que o material. Valoriza mais o espiritual do que o físico. Porque o físico vai passar, o espiritual que vai permanecer. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Então, vou terminar minha mensagem. Como comemos da palavra de Deus? Não é quando você ouve somente. Sim, quando você ouve e vive. Quando você medita e pratica. Quando você lê e pratica. Então é a prática da palavra de Deus. Porque muitos ouvem sempre, mas nunca praticam. E esses nunca comeram. Não se come ao ouvir. Não se come ao crer. Não, eu creio. Sim.
é o primeiro passo, mas tem que praticar. Quando nós cremos e praticamos, então comemos da palavra de Deus. E a palavra que você come agora é mais tempo que vai te sustentar. Uma vez eu falei assim comigo: Deus, o tempo que eu oro, eu poderia ficar sem orar, ainda teria força para terminar a caminhada. É incrível. Eu falei: o tempo que eu oro, um homem que ficava 7 dias de joelho, 30 dias de joelho, 14 dias de joelho, horas e horas. Eu disse: Pai, eu poderia parar de fazer propósitos longos e viver só a prática daquelas orações. Obrigado, Jesus, aleluia, amém. Teria força para chegar até ao fim da caminhada, porque eu comi muito, e muito. Não é somente orações, jejum, obediência. A palavra, porque orar e jejuar é obedecer a Deus, porque a palavra é mandamento, ouviu? Não se separa da obediência. Uns pensam que jejuar e orar é outra coisa, não pecar é outra coisa. Não, é a mesma coisa. É mandamento. O que é o mandamento? O que o Senhor mandou. O Senhor mandou para você orar e jejuar. O Senhor mandou para você fugir do pecado. Então quando você faz isso, você come bem. Só que não te esqueças, comes hoje e deves voltar a comer, porque o teu físico, você não come um dia depois, não, eu já comi ontem. Você está sempre a comer todos os dias, não é assim? Enquanto mais você comer, mais força você terá na caminhada. E o dia da tentação, o que vai te sustentar não é a oração que você fizer naquele momento. Não, você está a ser tentado e uma menina está a te cercar. E você já estás bem fraco. Ouviu, jovens? Meninas, já estás bem fraco. Pode orar. Se estás mesmo mal, aquela oração não te ajuda. Aquela fraqueza é resultado do quê? De falta de comer, de long life. Por isso Paulo disse: temos que nos fortalecer no Senhor, no seu poder, para que quando vier o dia mau, possamos quê? Permanecer de pé. Eu tenho falado isso a todo mundo que me segue. Eu tenho uma natureza, eu busco mais na dor, e busco muito mais ainda sem dor. Aplauda o Senhor Jesus. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Quando me aflige, antigamente, quando viesse uma tribulação, eu já queria ir na mata. Eu já queria ir me consagrar e ficar um tempo na mata. Me ausentava dos humanos por causa de uma tribulação, não sei o quê. Só que o crente que só busca Deus quando as coisas estão mal, o diabo vai inverter. O diabo é estratega, é um profissional. Vai dizer: não, você não vê quando ele entra no deserto, se consagra muito, busca, chora, vigia. Não, agora falsa paz. Amém? Não ataca. Lá no mundo do espírito chama-se ataque de jacaré. Se comporta como um jacaré. Como é que o jacaré faz? Empurra peixe para o pescador. Amém? Vai procurar um cardume que está lá distante, vai achá-lo e começa a vir atrás dele. E ele vão fugindo o jacaré. Quando ele ver que chegaram até a rede ou o anzol do pescador, ele já não avança mais. Manobra, sai fora e vem atacar o pescador, o quê? Das traseiras. Porque ele sabe que naquele momento ele está distraído. Uau! 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 E ele grita. O grito do jacaré espanta qualquer um. Ah! E você vai querer entrar na água. Ele vai falar: eu sou a rainha das águas. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Então, o crente é aquele, quando as coisas estão mal, busca a face do Senhor. Quando as coisas estão bem, busca mais. Em tempo de paz, é que os governos devem se preparar para a guerra. Olha o que aconteceu com o Ocidente. Depois do fim da Segunda Guerra, o Ocidente dormiu à sombra do quê? Da bananeira. Provocavam guerra em outros países.
O puto deles é a África. Incitavam os africanos para se matarem. Eles aí a desenvolver riqueza, prosperidade. Afrontaram até o pai deles, que é América. Criaram uma moeda para superar o dólar. Muita prosperidade, enquanto que a Rússia e os americanos estavam aqui a se preparar para a terceira guerra. Agora que ele, olha aí, vocês ouviram o Macron dizer: vamos investir milhões, vamos agora comprar, criar armas, vamos agora. Aplauda o Senhor. Bem forte. Aplauda o Senhor Jesus. Ouviu, crente? E sabe por que eu estou a falar isso? A igreja vai entrar na segunda fase. E a segunda fase é essa. Já falo há muito tempo. Tenho falado mais no Zoom e aos servos. E hoje tenho a liberdade de falar a todo mundo. A igreja vai entrar na fase número 2. Assim como quando, na primeira fase, vocês estavam debaixo dos ventos e permaneceram firmes e correram para os braços de Jesus e buscaram a face do Senhor. Quando vocês sentirem que os ventos se aquietaram, devem fazer muito mais ainda. Diga amém. Toda guerra é pronúncio do quê? Da paz. E toda paz é pronúncio da guerra. Bem forte para o Rei da Glória. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Mais forte. Vou terminar a minha mensagem. Ó igreja, eu estou vos alimentar durante 7 anos, porque a igreja espiritual foi gerada há 4 anos atrás. Não estou a falar a igreja física, que começou há 22 anos. A espiritual. O que é a igreja espiritual? É a manifestação do reino na terra. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Viu? Tem pastores aí. Está cheio de pastores aí. Vocês andam a pensar que vocês têm reino. Vocês não têm reino. Por isso a palavra que vocês pregam é maná. Por isso você não consegue se converter. E vocês dizem que conversão é um processo. Processo de 50 anos. Morreram no processo. E tu também, se não se apressares para fugir para o reino, vais morrer no processo. O que é esse processo? Não, todos os dias nos convertemos. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Todos os dias. Já estás há 30 anos, nem o 0,1% da conversão. Chama-se esperança moribunda. Vai esperança. Mas o reino de Deus se manifestou nessa igreja há 4 anos. E eu tenho a missão de vos alimentar, ó semente de Deus, durante 7 anos. 7. Por isso, o propósito que me foi entregue é não sair fora. Mas por causa de vocês, sou obrigado a sair sábado e domingo para vir vos pregar. A minha vontade é desaparecer. Ninguém saberia onde eu estava. Dentro de um quarto escondido. Não é escondido dos homens, só a buscar. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar de vigiar, não parar de jejuar. Não é de profetizar. Preste atenção. Agora você veja. Eu fui escondido. Esconda-te. E eu me escondi. Mas me foi dado sábado e domingo para vir vos alimentar, para vir vos preparar, para vir vos sustentar com o manã, não que os israelitas comeram, o manã que está escondido no paraíso, que é o pão vivo que desceu do céu. E assim as instruções que vocês recebem vão viver isso. E aqueles que têm vivido o que eu ensino estão a comer. E eu vou vos alimentar durante 7 anos. 7 anos, todos os dias. Digo todos os dias porque os que têm possibilidades, todos os dias, 2 vezes. Ontem já apareci mais.
No passado, há 3 anos atrás ou há 2, eu fazia 3, 4, 5 lives por dia. Hoje só faço 2. Faço uma no Facebook às 16 horas todos os dias. E faço uma à noite no Zoom, também TikTok, todos os dias, às 21. Sabe para quê? É para preparar o rebanho. E agora vocês estão no lugar de Elias, deitado debaixo da árvore de zimbro, despertados, não a dormir, a dizer: olha, levanta-se, comam, muito comprido vos é o caminho. Qual é o muito comprido? 7 anos? Não. O vosso muito comprido não é agora. Agora vocês estão prostrados, estão na mesa, sentados. Para uns que estão a dormir, estão deitados a dormir. Outros já levantaram, estão sentados a atacar do bom pão que desceu do céu. Estão a comer. Isso não vai existir. Não vai continuar isso. Por um pouco de tempo, vocês vão perder esse privilégio de ver o Elias no sábado e no domingo aqui, e de ver o Elias em todas as lives, em todos os dias nas lives. E isso vai desaparecer. Esses reis que vocês estão a ver, que estão em silêncio, os americanos e não sei quem, os ocidentais e outros poderosos, os povos de Angola, vão se levantar contra Elias, mas com medo de Elias. Não pense que vão fazer alguma coisa a Elias. Elias, ninguém lhe persegue. Eu mesmo vou me retirar voluntariamente, como um leão que está aí no bosque, não indo correndo nem fugindo, porque o Senhor vai à vossa frente e à vossa retaguarda. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos. Santificai-vos e não toqueis nada no que é imundo, e eu vos receberei, e vocês serão o meu povo, e eu serei vosso Deus. Então depois de 7 anos eu vou me retirar para ir no bosque lutar com Satã. Diga-me. E esse período vocês não tereis nem live, nem mensagem. Eu já avisei que tudo que está gravado vai desaparecer. Tudo. Telefones serão roubados, só para você não ter mensagens antigas. Computadores vão avariar. Cada um agora vai viver da comida que comeu durante quê? 7 anos. Aplauda o Senhor Jesus. Você está entendendo? Olha aí, o rapaz é novo, mas está entendendo. Tem muitos antigos que nunca entenderam isso. Bem novo, ouviu? Por isso eu estou a vos preparar. Mas o que é isso? Tribulação. Daqui a 3 anos, já passaram 4. Daqui a 3 anos vai haver tribulação na igreja. Eu mesmo, eu é que provoco. Você sabe que eu sou a pessoa que desde 2011 estou a gritar: me prende, ai, eu quero ir na cadeia. Ninguém está me prendendo, então vou me prender eu próprio. Me prendi 7 anos. Depois sabe o que? Estou a gritar: fecha a igreja, me persegue. Nada, depois eu vou fechar. Aplauda o Senhor. Mais forte. Mas vais fazer isso? Sim. Vocês precisam passar na prova de fogo para vocês brilharem como o sol. Estou a falar a vocês, a igreja. Vai haver um eclipse. Há muitos anos ainda estava na Iurde, Satanás me apareceu e ele me disse: obreiro, tu sabes o que é um eclipse? E eu como, li muito, estudei também muito, todas essas coisas. Então eu falei: oh Satanás, eu queria lhe dar a resposta cientificamente falando. Ah, Satanás, que isso? Eu fui professor, pá. Sabe o que é o eclipse? Eclipse é quando 2 planetas, eles cruzam e o outro impede que a sua luz passa para a terra. Isso chama-se eclipse, como lunar, solar. Oh, como então o diabo? E o diabo começou a ricar. Ele disse: olha o que ele me falou: não sabes nada. Ele estava a anunciar 2 eclipses. O primeiro parcial, e agora? E na grande tribulação, o total. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. O que é um eclipse espiritual? É quando, está vendo o que aconteceu na cruz? Aquilo era um eclipse. Ele aconteceu no espírito e teve manifestação que é física. O que aconteceu quando Jesus estava na cruz? Sabe o que aconteceu? Houve noite.
O dia que se escondeu. Os pássaros foram dormir. E as aves de rapina saíram. Aquelas aves que andam à noite. Houve noite. Está registrado. Se você na Roma, tem registro da Roma que falam. Até o dia que aconteceu o eclipse na Judeia. Bem forte para o Rei da Glória. Posso crer no amanhã, se Ele vive. Mas por que houve eclipse? Porque dois planetas, Jesus e o dragão, se chocaram. E no tempo em que Jesus, desde a cruz até as partes mais baixas, os discípulos estavam o quê? Como é que estavam os discípulos? Dispersos. Ferirei o pastor e as ovelhas. Mas depois, quando eu ressuscitar, eu vou fazer o quê? Vou congregar todos. Não, os então permaneça como pequenino. Quem cair em tentação deixa de ser pequenino e se torna que é velho. Deixa de ser ovelha, se torna cabrito. Agora quem cai pode levantar, mas no final dos 7 anos caiu, já não vai levantar mais. Rejeição total. Diga amém. Então você, para não cair naquele período da noite, olha, por exemplo, nós estamos a ver o dia em que o dia amanheceu, a luz está a brilhar na terra, uma nova fase. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. E a alegria vai se manifestar no meio da igreja dele. Os perseguidores vão se aquietar, fingir que deixaram de perseguir, vão deixar de falar, vão fazer falsa paz, vão atacar como hienas, sorrindo. Isto é, o ataque contra a igreja individualmente também você vai ver isso. Aqueles que te zombavam vão parar de zombar, vão te elogiar inclusive, promoções e outras coisas. Mas olho na missa, olho no Padre. Aplauda o Senhor Jesus. Sabe o que significa isso? Vigiai e orai. Quem não se alimentar bem, quando houver eclipse, vai desfalecer. E sabe qual será o pecado que as pessoas vão cometer naquele dia? Quem sabe? Muitos serão obrigados a dizer que ele é falso Elias. Confessa isso. Ele falou, ele é falso. Vamos gravar. Vão te apresentar. Oh, mas você gritava, Elias já está na sua terra. Não, ele nos enganou. E aquele dia, o mundo vai ficar em festa. Vão vos perguntar, fale mais Elias. E agora, e os mata-bruxos? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os discípulos de Jesus. Dispersos, suas famílias. E agora? Eu não te avisei? Abre o olho, rapaz. Agora perdeste todo o teu tempo, 3 anos a seguir aquele carpinteiro. Agora veja só, morreu. E agora? Como é que é? Onde está o avivamento? Onde está o reino? Você não dizia que ele é o libertador? O libertador já está morto. Na boca de 2, você ouviu isso. Frustrados a caminho de Emaús. Nós pensávamos que ele que poderia nos libertar da mão dos romanos. Agora já são 3 dias. Mas também apareceram a desprezar algumas mulheres que disseram, mulher, como diz o brasileiro, mulher. As mulheres estão a dizer que viram ele. Eu creio que o outro diz, ui, tu achas isso? Eu não acho. Tem que ser nós, porque é mulher. Amém? E Jesus entrou no meio deles. Seus incrédulos perversos, geração perversa e duros de coração. Não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começou a lhes falar, aleluia, o que estava escrito a respeito dele. E eles entraram numa casa. Não, porque a conversa era doce. Não vai, fica aqui. E entraram, quando foram para a mesa, reconheceram, Jesus desapareceu. E eles nem dormiram mais na aldeia. Foram correr, queriam ser os primeiros. Queriam ser os primeiros homens a dizer que vimos Jesus. Quando chegaram, antes deles falar, Pedro já viu Jesus. Aplausos. Aplauda o Senhor. Mais forte. Mais forte. Ouviu? Se Pedro negando Jesus foi ajudado, muitos vão negar e não serão ajudados. Serão como Judas.
Estou vos advertir. Essa tribulação não é para matar os cristãos. A tribulação de matar os cristãos é a próxima. Como é que se chama ela? Grande. Esse é só o quê? Quem conhece isso aqui? Ataque psicológico, intimidação. Fala! Todos os canais do mundo vão falar de mim. Todos! E não é coisa boa não. Vão dizer, o grande mágico que ressuscitava os mortos. Já vou começar a ressuscitar os mortos. Os mortos já vão lhes ressuscitar assim. Acorda, até vocês. Quando você é, seu cadáver, levanta-te. Porque Elias já está na sua terra, vai levantar. E eles vão dizer, o homem até que mortos ressuscitava, levantava paralítico, os surdos ouviam, os mudos não sei quem, enganava as pessoas. Um grande mágico, fugiu, abandonou o povo. E vão vos falar, e agora? Fala mais, mata bruxo. Fala mais, Elias está na sua terra. Fique quieto. Ontem cantei o que cantou quem? O angolano. Eu vou voltar. Eu termino aí em nome de Jesus Cristo. Mais forte, aleluia. Mais forte. Mais forte. Eu acho que tenho que falar em detalhes, né? Porque no outro dia te falei com detalhe. 6 meses estão determinados. Tudo escuro. E é nesse período que vai morrer 2 bilhões de pessoas. É nesse período que a terra estará com as patas no ar. 4 pragas vão atingir a terra. 4. Peste. Não é Covid. Mais que Covid. Guerra. Muito mais do que isso que você está vendo aí. Mas que? Fome. Mas que? Os animais ferozes. Até os cachorros, até os gatos vão ficar bravos. Ficarão endemoniados. Teu gato de casa vai querer te atacar. Mas quem tiver o mata-bruxo e falar, aquieta-te, porque ele está na sua terra, ele vai se aquietar. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Já existe isso? Já não existe? Tem pessoas, mas lá no Brasil, onde o animal tem mais valor do que o homem. Os cachorros podem atacar a pessoa, ninguém lhe faz nada. Tenta só lhe matar, vai para a cadeia. Lá os pitbull andam na rua. Já ouvimos relatos de irmãos que aquietaram os pitbull. Veio para lhe atacar e lhe falar: ei, alto aí! Você não sabia que Elias já está na sua terra e manda na sua terra e em toda a terra. E o pitbull fecha a boca e ainda faz assim. Agora fala. Fala. Santa Maria, Mãe de Deus. Seu cão vai voltar para trás. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nesse período, nenhuma igreja da Estênia vai ficar aberta. Em todo mundo. Eu é que vou dizer, fecha. Me esperem. Onde eu estarei, ninguém conseguirá chegar lá. Cercado de exército. Americanos, europeus, chineses, angolanos, lotado, aviões a voarem, os marines americanos, eu vi, esses que estão a ir aí no Iraque, no Irão, eu vi, cercado, e eu lamentei pelo meu povo que vive naquelas áreas. Então já vos avisar, ninguém vai na lavra. Sabe por quê? Porque eles vão mentir que eu morri. Então ninguém pode ir lá para não me ver e vir dizer, não, ele está lá, está embora sentado debaixo da árvore. No mesmo lugar, eu já estive lá nesse lugar. E quando eu estive lá, uma voz soou: tira os calçados dos teus pés, estás numa terra santa. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando eu estive lá, eu embora de joelho, os contra-inteligência passavam um dia lá nas matas, na montanha me espreitar. E já morreram. Narciso, eu posso te falar o nome desses, são mesmo do teu bairro, morreram, né? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Eles ficavam lá a espreitar.
Porque eles falaram que eu estava a preparar um exército para fazer guerra. Não, eu fui mesmo fazer guerra. Mas é guerra espiritual. Com os sobas. Levaram muita porrada, a maioria deles já morreram. Diga-me. Ficavam lá todo dia. Eu nem sabia, bem inocente eu. Depois deram um relatório. Não, ele está embora orar. Todos os dias só ora. Ah, deixa ele orar. É um fanático. Fanático? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Dobrar. Olha, eles vieram falar: o homem ora. Ele dobra o joelho de manhã, só vai sair lá à tarde. Eu procurava um lugar onde tinha sombra e eu cantava assim: eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a descansar em ti. Eu preciso aprender em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Yahweh. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sabe, outros informantes passavam com a roupa de quê? Da mata, com as katanas. E são conhecidos meus. Me saudavam: oh, Gota que alonga, mano que alonga, Hawailu Lele. Eu disse: estou bem. Passava. Algo me dizia: inimigo, diga-me. O outro, a tardinha para vir confirmar se eu estava. Porque a notícia vem aí: não faz nada, não cozinha. Oh, mas como é que um homem que não cozinha está a comer o quê? Então passava lá na hora do jantar. Lá na mata jantam 18 horas não, por causa de 18 horas já está escuro. 17 horas é a hora do jantar. Então você via 18 horas, 17. Mano que alonga. E eu via controlar sem vestígio de fogo. Às vezes não tem nem vestígio de fogo. Bem forte para o Rei da Glória. Aleluia. Bem forte. Eu voltarei lá. Assim como quando fui para lá, ninguém me perseguiu, também desta vez. Depois eu vou voltar. Mas antes de voltar, quem se lembra? Volta. Todos os teus inimigos já morreram. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.